Hello! Meu nome é Tami Ferro e hoje eu tô aqui para ser anfitriã de um bate-papo, de um podcast muito especial com duas advogadas muito competentes da área de direito, especializadas em proteção e privacidade de dados. Elas são da Gouveia dos Reis, advogados, um escritório com mais de 60 anos de mercado. Bom dia, Gil. Bom dia, Débora. Débora Vandresen, Gil Becker estão aqui com a gente. Eu vou fazer algumas perguntas que nós separamos com a intenção de que a gente desmistifique e consiga trazer um pouco mais de consciência de informação para nós que somos leigos. Podemos começar? Então, vamos lá. Primeira pergunta de uma sigla que é muito falada e trazida. Algumas pessoas sabem o significado. Eu sei por alto, mas acho que muita gente tem curiosidade. Débora, para ti, o que é LGPD? Vamos lá. Para quem está na área parece fácil, mas para quem nunca ouviu falar, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor no Brasil em 2018 e as aplicações iniciaram em 2020. O que acontece com a LGPD? Ela traz todo o cuidado e proteção aos titulares de dados. Então, todas as pessoas físicas que possuem dados pessoais, essa lei ela vai proteger. Então antes não existia proteção de dados no Brasil, antes da entrada em vigor da LGPD, Débora? Tinha, mas a gente tinha em outras leis espalhadas pelo ordenamento. Então, a gente tinha no Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha na Constituição Federal. E essa lei ela foi feita para proteger os titulares e também para trazer algumas diretrizes para os empresários para que possam se proteger em relação a esses direitos adquiridos pelos titulares de dados. Então, basicamente, de uma maneira bastante objetiva, a LGPD significa que os titulares têm uma proteção maior em relação aos dados pessoais. Então, vamos considerar que é relativamente novo. Acho que talvez por isso também, né? Ela é uma lei bastante nova, né? Enfim, 5 anos aí que ela tem a sua entrada em vigor, mas de fato começou a ser aplicada em 2020, porém é algo que já vem sendo bastante discutido fora do país. Então, muitas pessoas e muitas empresas já conhecem, já ouviram falar, justamente porque a gente utiliza muito serviços de fora. Então, a proteção de dados ela veio de uma maneira cadenciada para o Brasil, mas agora a aplicação dela é total e bastante efetiva. Trazendo um pouquinho mais, né? Os dados hoje, né? Dizem, né? Várias pessoas já contam isso nos vídeos, nas lives. E é uma realidade, né? Os dados hoje são o novo petróleo, né? Então, eles têm muito valor para as empresas, para todo tipo de exploração comercial. Os dados, eles trazem muitos proveitos para quem os tem, né? Muitas formas de uso, muitas formas de trazer o benefício e, vamos dizer assim, um avanço, uma exploração grande dos dados que as empresas conseguem obter. E esses dados estavam sendo utilizados de uma forma, assim, deliberada, né? Exato. Eu vou pegar quantos dados eu puder, né? Onde eu puder armazenar, eu vou ter e daqui a pouco eu utilizo, na hora que eu entender, eu utilizo. E comprando dados, né, de eventos, enfim, de empresas, e esses dados estavam sendo utilizados sem nenhum tipo de informação para as pessoas. E, claro, isso, aos poucos, a gente consegue perceber todo tipo de comercial, todo tipo de propaganda vindo por meio do WhatsApp, do e-mail, telefone, ligação, na nossa porta, na nossa carta. E isso é um pouco do resultado da venda desses dados, né? De como os dados estavam sendo utilizados sem freio, né, Débora? Então, a lei também veio um pouco para regulamentar o quanto que a tecnologia tenha feito o avanço da utilização desses dados. E a pandemia avançou, assim, 3 anos em um, né? Mais até. Então, veio para regulamentar um pouco isso e para trazer um pouco mais de privacidade para as pessoas, proteger os dados delas de como estão sendo utilizados, né? Ô, Gil, até a próxima pergunta que eu ia te fazer, eu acho que tu já explicou que era o que é dado pessoal, tu até pode explicar um pouquinho mais, mas deixa eu ver vamos ver se eu entendi. Por exemplo, os dados que eu deixo, né, quando eu faço um cadastro, vamos pensar eu que sou uma pessoa leiga. Então, eu deixo meu e-mail,
Deixo meu endereço, deixo o meu telefone, e aí muitas vezes essas propagandas que vêm pra gente, ou as pessoas tentando de alguma maneira vender algum produto ou serviço, elas faziam realmente um uso deliberado, né? Não tinha limite, não tinha algo que... até uma curiosidade, não sei se né? Mas vou perguntar porque eu acho que as pessoas também têm dúvida. Hoje em dia, quando a gente vai colocar os dados em algum lugar, sempre tem uma caixinha ali embaixo da informação, né? Um quadradinho ali que diz, você, né, aceita que esses dados... Isso tem alguma coisa a ver ou nada a ver? É nesse tipo de captação que mora essa privacidade? Para isso que a lei veio? Também é um tipo de regulamentação, né, Débora? É um aceito ali, receber as informações, né? O ideal não é nem... quando você começa a utilizar, não é o ideal, né? Você começa a utilizar esse serviço, automaticamente aceita. O ideal é eu utilizar o serviço e poder aceitar, receber propaganda, receber... Se fizer sentido depois. Exatamente. Informação sobre outras soluções, outros produtos de parceiros, né? Porque às vezes tu vai na farmácia, daqui a pouco tu já está recebendo propaganda de todas as pessoas, de todos os distribuidores, de todas as marcas que estão dentro da farmácia. Em pouca demora, tu recebe até uma informação. Olha, teu anticoncepcional já está acabando, né? Então, é complicado. Às vezes, invade, de fato, a privacidade, né? Interessante. Gil, e me fala uma coisa. Eu tinha colocado aqui o que é dado pessoal e o que é dado sensível. Então, entrando nessa parte, né? Como tu falaste do cadastro, o dado pessoal, eu até fiz alguns pontos aqui, porque um dado pessoal... Ele é toda a informação que identifica a pessoa ou que pode identificar a pessoa. Então, a simples possibilidade de eu juntar diversas informações, por mais que eu não tenha o nome da pessoa, o CPF, eu posso identificá-la, né? Então, aquela menina que estava fazendo podcast, estava apresentando podcast de cabelo escuro e estava usando um terno rosa, né? Na quinta-feira de manhã, eu não falei o nome. Mas talvez as pessoas tenham visto esse podcast e já saibam que é a Tami que estava apresentando. E mesmo eu não tendo falado o nome dela, né? Então, existem um conjunto de informações ou a identificação específica, um conjunto de informações que pode levar à identificação de uma pessoa é um dado pessoal, né? E aqui, dentro de dados pessoais, muito mais do que um cadastro, muito mais do que um nome, um CPF, um sobrenome, um apelido, né? Às vezes até a gente brinca, tem tantas, né? A Piquitita, né? Não sei, eu tenho apelidos, normalmente a gente faz uma brincadeira, até a gente, às vezes... xinga a pessoa, né? O meleca e tal. Mas são formas de a gente conhecer aquela pessoa. Chama pelo sobrenome, mas tem aquela pessoa que joga futebol naquele lugar, tem o sobrenome que é só dela, né? Então, um apelido, a idade da pessoa... mas só a idade é um número. Mas a idade, junto com outras informações, eu posso identificar a pessoa também. Cria-se um perfil. Exatamente. Isso é um dado. O endereço da pessoa, da residência, o endereço de um e-mail. Mas o e-mail é só um número e o nome da empresa. Pois mas aquele número identifica a pessoa. É quase como se... É uma identificação da pessoa dentro da empresa. Ali atrás também. Muito mais ainda, o nome da pessoa, @, o nome da empresa, né? Isso é um dado pessoal que às vezes a pessoa não considera. Tô aqui fazendo um contrato, tem um e-mail, só tem um e-mail e o nome do sócio. Pô, isso são dados pessoais, né? Se fosse só o CNPJ, o nome da empresa, ok. Mas o nome da pessoa ou só o e-mail do responsável já é considerado um dado pessoal. Então, dado de localização, dado de geolocalização, às vezes os dados que tem o telefone, os dados que estão por trás de uma foto, eu vou conseguir identificar quem foi que tirou aquela foto, de qual foi o telefone que foi retirado aquela foto, né? Dados dos telefones modernos de hoje em dia trazem identificações por trás de cada foto. Placa de automóvel. A placa de automóvel tem só o número ali, mas é possível eu enviar para o meu colega que trabalha dentro do Detran ou ter pessoas que eu consigo levar a identificação da pessoa. Perfis de compra, né? Eu tenho o costume de comprar
no cartório tal, na loja tal, na loja de roupa e gosto muito de ir no supermercado tal. Isso é um perfil meu que eu tenho o costume de comprar em diversas lojas. A Tami já tem o costume de comprar em outras lojas. Já consome mais livros, já consome mais podcasts, ela lê um jornal todo dia de manhã e eu já sei qual que é o jornal. Então, esse conjunto do perfil de consumo, seja de leitura, de compras, isso tudo eu vou conseguir identificar a pessoa e saber outras coisas que ela também vai consumir. Então, que eu posso atingi-la sabendo qual que é o perfil que normalmente ela consome, né? De compras. O endereço de IP, né? De computador. Então, às vezes a pessoa acha que está navegando de forma escondida, né? Só que não. É possível, é muito possível. A gente, às vezes, faz um comentário, né? Mais desgostoso ali em algum Instagram, em um YouTube. Isso tudo é por mais que a gente utilize um perfil de mentira, né? A gente consegue identificar de onde que veio ali. Então, as pessoas não navegam, não comentam. Acham que estão escondidas, mas não estão. Isso. Não existem de forma oculta na internet. Então, o endereço de IP é considerado um dado pessoal também. Dados acadêmicos, né? As minhas notas do colégio, as minhas notas da faculdade, os cursos que eu fiz. Às vezes tem algum empregador que tem alguma coisa assim com coletar os cursos que cada funcionário fez. Se eu juntar os cursos que um funcionário fez só, mesmo que não tenha um nome, talvez eu consiga identificá-lo. Quem foi? Então, a possibilidade de eu conseguir identificar. Um histórico de compras, que é exatamente o que eu comprei na farmácia naquele dia, o que eu comprei na loja de roupas, né? O histórico de compras também me identifica. O histórico de serviços que eu consumo no cartório de registro de imóveis, no cartório de registro de pessoas, né? Enfim, aquilo ali também tem uma pessoa que vai toda semana, que tem um monte de coisas que ela consome durante a semana. Ô, Gil, então podemos dizer que estamos sendo vigiados. Totalmente. o registro de cookies, né? Vigiado, gente. Exatamente. Vigiados. O registro de cookies dentro de um site, né? Que são todos os movimentos, todos os cliques que tu dá, todos os aceites. O identificador de um telefone também. Isso são dados pessoais, né? Mas tem um lado ainda dos dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, eles dizem respeito às escolhas pessoais da pessoa. As características da personalidade da pessoa. E eles são capazes de trazerem alguma discriminação. Então, eles podem ser muito prejudiciais para o dono daquele dado e, consequentemente, a pessoa que, né, a empresa que coleta dados que são considerados sensíveis, ela precisa realmente ter certeza que ela precisa coletar aquele dado, que tem uma finalidade. E como que ela vai armazenar esse dado? Quem que vai ter acesso? O nível de segurança para dados sensíveis é muito maior. Então, trazendo aqui um pouco de exemplos e sendo um pouquinho mais breve, né? Mas a origem racial, né? A origem étnica, a gente trabalhou com um cliente faz pouco tempo, eu e a Débora, que a gente fez o diagnóstico e adequação, e esse cliente trazia na ficha de funcionários, de colaboradores, ele coletava o dado raça da pessoa. Para quê? Qual que é a finalidade que a empresa vai utilizar? A raça do funcionário, né? Então, talvez aquilo ali é um formulário que faz bastante tempo que a empresa já tem e nem olhou mais. Ela só manda para o colaborador. E isso tem que ser revisto, né? Aliás, muitas empresas ainda estão com formulários muito antigos. E só fazendo um gancho com essa questão que a Gil comentou da coleta de algumas informações, principalmente relacionadas à raça ou até mesmo outras questões que podem eventualmente gerar algum tipo de discriminação, algumas vezes elas estão vinculadas a alguma legislação. Então, hoje a gente está diante de muitas situações de cotas, né? Então, assim, existe a necessidade de determinada empresa contratar deficientes físicos, dependendo da quantidade de pessoas. Isso é uma informação sensível, porque é uma informação de saúde, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem a questão das cotas raciais em relação às universidades, em que a gente precisa, de fato, fazer essa coleta. A OAB também precisa fazer essa coleta de informação do advogado de raça. Por quê? Porque eles precisam responder
ao Conselho Federal a quantidade de pessoas, porque tem alguns privilégios. Então, assim, não é que não pode fazer essa coleta, mas essa coleta ela precisa estar justificada. Eu não posso fazer essa coleta de maneira indiscriminada. Só porque tá? eu quero. Só porque eu quero, ou só porque eventualmente eu posso fazer uma discriminação tem que ter dentro uma da finalidade bem definida. Exatamente. E principalmente a gente vai estar muito seguro se tiver uma legislação, uma portaria, algo que de fato nos assegure aquela coleta, né, daquela informação. E ainda assim, quando coletada, que é autorizado, ainda assim eu preciso tomar mais cuidados em relação a esse dado, porque esse dado vazado, ele gera um dano maior para a pessoa do que um dano normal, do que um dado normal desses que a Gil deu o exemplo, né? Imagina que a pessoa tem um nome e um CPF vazado, que é ruim, mas ela tem um nome, um CPF e um status de saúde dela. O dano gerado é muito maior do que uma simples informação de um nome e um CPF. Então, é mais ou menos nesse sentido. Só queria contribuir. Não, ficou bem clara a diferença, assim, do dado, né? E pro dado sensível. Dado comum, todo ele de qualquer maneira, né? Mas... Só trazendo para finalizar, né? Dados referentes à religião, né? Informações relacionadas à religião da pessoa, à escolha política, filiações a partido político, né? A filosofia que a pessoa segue também, né? A organização de caráter filosófico, né? Dados referentes à saúde, como a Débora falou, a vida sexual também, né? Que traz bastante, pode trazer, tem um potencial muito grande de trazer um lado prejudicial. Se a pessoa escolhe revelar, ok, mas isso coletado e sendo acessado por pessoas que não deveriam, isso pode trazer um prejuízo muito grande, né? Isso pode ser algo particular da pessoa. Então, se a empresa coleta, ela tem que ter uma justificativa e cuidar bem para que esse acesso para que não haja um vazamento, né? E dados genéticos, dados biométricos, quando relacionados a uma pessoa, né? A digital, enfim, podem trazer informações que, de fato, podem prever problemas e trazer prejuízo para a pessoa. Isso que a Gil mencionou agora da questão da biometria, quando relacionado a uma pessoa física, a gente está bem diante agora, foi uma notícia que saiu sobre a leitura facial nessa época de carnaval, né, em que as câmeras vão estar a todo vapor, principalmente Rio, São Paulo, que a gente tem uma coleta... As câmeras públicas? As câmeras públicas, né? Uhum. E só fazendo um parênteses, há uma possibilidade dentro da LGPD, há uma excludente de aplicação da LGPD em relação à questão de investigação criminal, tá? Só que nem sempre a gente está diante de uma investigação criminal, porque fazer a minha leitura facial, eu não tenho nenhum registro criminal, eu não cometi nenhum crime, então não dá justificativa para que eles façam essa coleta, entende? E a coleta é livre, então, assim, deliberada, eu não estou falando que não pode haver a filmagem, pelo contrário, a filmagem, questão de segurança, isso tudo é muito razoável e previne muitas situações, porém, a gente vai estar diante de leituras faciais, em que a pessoa consegue identificar, então a gente está falando de biometria, a gente está falando de dado de saúde, a gente está falando de coleta de raça, porque ali a gente consegue identificar naquele dia, naquele lugar. Exatamente. Então, são situações que a gente vê no dia a dia que acabam acontecendo. E só para resumir a questão do dado pessoal, é exatamente a discriminação que ele pode causar. Então, a gente tem um princípio dentro da LGPD que fala de não discriminação. Eu não posso usar um dado pessoal para discriminar uma pessoa. E a partir do momento que eu tenho todas essas características de dados sensíveis exploradas, eu tenho uma discriminação que pode acontecer de maneira iminente, diferente de um dado pessoal comum. Então, o dano é maior e ainda assim eu tenho uma possibilidade de discriminação. E trazendo mais um exemplo, e de maneira bem objetiva, a questão política que a gente viveu agora há pouco, uma política muito polarizada, em que se eu sabia em quem tu votava, havia uma discriminação. Nossa, sério que tu vai votar nessa pessoa? Ou vice-versa. E isso é um dado pessoal, inclusive determinado pelo TSE, junto com a NPD, que é o órgão que trata e cuida da LGPD, falaram, olha, um like numa publicação política é um dado pessoal sensível. Olha só. Imagina. Porque eu identifico a tua opção política, eu identifico a pessoa e eu posso utilizar essa informação, por exemplo, num processo de seleção de candidato. Exato. E isso pode prejudicar a pessoa. Então, discrimina. E só para te ver o quão essa questão da LGPD ela passa a ser importante. E não são em questões... um contrato. Claro, um contrato é super importante. Só que são questões do dia a dia. E a médio e a longo prazo, a gente vai viver situações que a gente nem acredita.
nossa, o meu dado estava lá, eles usaram, me influenciaram dessa forma. Isso que a Gil comentou da questão da farmácia, tu recebeu um SMS dizendo que o teu anticoncepcional tá acabando, nossa, que invasão de privacidade é essa, sabe? Então, são situações, mas em algum momento aquilo foi aceito, em algum momento a sociedade conviveu com aquilo e deu um ok, entendeu? Eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu e eu já brinquei, já fiz essa piada algumas vezes, pessoas à volta, meu Deus, esse telefone tá me ouvindo. Porque Está. Porque tu falas sentada no sofá de uma necessidade tua, ou que tu estás pensando, logo depois a gente já tá caindo aí para tráfego pago. Na verdade, eles captam aquilo dali e o tráfego já vem te mostrar patrocinados. Mas assim, o que eu achei bem interessante é que para mim, que sou uma pessoa leiga, né, nesse tema específico, o que eu imaginava, né, para trazer assim, quando eu falava de proteção de dados, para mim realmente eram os dados mais vinculados a marketing. É o que vinha na minha cabeça. Porque uma coisa hoje que vale muito dinheiro no mercado, e falando isso como uma profissional do marketing, é o lead qualificado. Isso. É o que as pessoas querem. Então, por exemplo, ali na beira-mar, imagina uma câmera posicionada, pegando todos os carros que param na primeira fileira o dia inteiro. Quantas placas ela vai pegar? E quanto o despachante pode entrar em contato com o dono dessa placa e dizer, um exemplo, né? Vem revalidar, vem trocar a tua documentação, atualizar a documentação do teu carro comigo. Então, assim, realmente nós estamos sendo vistos o tempo inteiro. E ficou muito claro para mim que é muito mais do que isso. Porque quando a gente chega aqui em dados sensíveis e a gente vem para um dado que ele revelado, ele pode trazer realmente um grande problema para a pessoa, para o indivíduo, até de discriminação, como vocês trouxeram, realmente a gravidade é outra. E agora faz sentido que haja um direito que fale só disso. Exato. Especializado e aí, trazendo um exemplo que tá bem alto e tá acontecendo, e é uma questão mundial, e muitas pessoas estão acompanhando, a quantidade de pessoas que estão sendo desligadas na Meta, Amazon, pessoas que estão sendo desligadas justamente porque a empresa tá tendo dificuldades em rodar exatamente um modelo de negócio que eles tinham anteriormente, que era a coleta das informações, então coleta de localização. Então, a Gil estava em algum lugar, eles coletavam aquela localização e enviavam para aquela pessoa que pagou por essa informação. Então, as empresas pagam por essa informação. Eu posso dar um exemplo bem objetivo. O Sem Parar, quando tu entra num drive do McDonald's, se tu tem o Sem Parar no teu carro, automaticamente tu recebe uma mensagem dizendo, olha, tu estás no McDonald's, então usa o Sem Parar. Não precisa tu pagar com o teu cartão. E isso eles estão usando a minha geolocalização para que eles possam, e essa informação chega para eles através do meu telefone. Então, tu imagina que diante de todos os lugares que eu passo, o Facebook tinha autorização de enviar as informações para todas as empresas. E a GDPR, a União Europeia, que é uma legislação que tem lá, que se chama GDPR, eles começaram a barrar. E a partir daí começaram a exigir do Facebook que o usuário consentisse com isso, concordasse. Porque hoje a gente não concorda com isso. Hoje a gente só vive, né? A gente só quer utilizar o Facebook de graça, a gente quer usar o Google Maps de graça, a gente quer usar tudo de graça. Mas na verdade não é nada de graça. Porque eles estão usando essas nossas informações para vender anúncios para as outras empresas. Então o que acontece? O Facebook, bilhões de reais em cima de informações que não eram autorizadas. E entende? Por fim, para gerar tráfego, que é, o interesse, pago, né? Exato. Deixar claro. E a partir daí tu passa a receber somente informações limitadas, que o Facebook, o Instagram acha que é o que tu quer, e tu acha que o mundo é aquela bolha ali que tu tá vivendo. E até que para as pessoas entendam que por que isso acontece também, porque hoje para tu gerar um tráfego, ou seja, mandar uma propaganda para alguém, isso tem um custo. Então o que as empresas buscam? As pequenas, as médias e as grandes, afunilar. Então eu vou mandar para a pessoa mais qualificada. Se eu vou mandar uma propaganda, por exemplo, né, de um anticoncepcional da minha rede de farmácia, eu quero mandar para quem já consome. Eu não vou mandar para todas as pessoas que estão numa geolocalização. Então tem muito valor de mercado. E realmente isso era muito deliberado. A gente nem ouvia falar sobre isso. Provavelmente nós já estávamos sendo monitorados e captados, mas não ouvíamos falar. Falando um pouco disso, Débora, quem deve se preocupar com a LGPD? Então, aqui eu posso te trazer 2 pontos, né? Eu, enquanto titular, eu preciso me preocupar. Porque se eu não me preocupar, ninguém vai se preocupar por mim em relação a isso. E se eu não provocar as empresas que estão com os meus dados pessoais, nada vai ser feito. No final do dia, quem importa é o titular de dados. Porque a LGPD ela é uma lei de direitos, ela é uma lei que dá direitos aos titulares. Só que a gente, enquanto empresa, né, os empresários precisam
atender a esses direitos. Então, a preocupação maior, sim, é dos empresários. Porque os empresários precisam estar adequados para atender a essa demanda do cliente, né? Então, o titular de dados, ele passa a ter um direito muito semelhante ao que o consumidor, ele tem. Né? A gente sabe que o consumidor, ele tem muitos direitos. Então, quando tu chega numa loja e que tu tem razão, tu chega grandão. Olha, eu tenho razão, tá dizendo no Código de Defesa do Consumidor. A LGPD, ela é muito similar a isso. Ela dá bastante direitos ao titular. E a partir do momento que ela não tem esse atendimento, né? O titular não tem esse atendimento, ele tem órgãos específicos que ele pode reclamar. Então, o empresário, ele tem que se preocupar em relação a isso. Eu vou um pouquinho além, porque a gente tem a aplicação das multas, e eu acho que talvez a gente pergunte um pouco sobre isso, só que eu penso também a médio e longo prazo, porque isso traz valor para a empresa, tá? As empresas que se preocupam hoje com a questão da proteção de dados e veem nisso um potencial para sua empresa, que o cliente, ele vai identificar isso em algum momento. Né? Porque hoje a gente está caminhando, a gente está engatinhando nisso. Mas conforme o nível de consciência das pessoas vai aumentando e elas vão entendendo que opa, eu tenho direito sobre isso aqui. Nasce um direito, nasce um dever, né? Exatamente. Então, o dever do empresário de estar alinhado a esses direitos dos titulares. Então, hoje a preocupação ela é do empresário, que precisa atender a esses direitos dos titulares, muito embora a gente se preocupe com a consciência do titular, mas a gente tem que se preocupar também com o bolso do empresário, porque eventualmente ele pode ser punido por isso. Então, são situações que a gente consegue adequar no dia a dia, que, claro, trazem um custo para o empresário, mas é um custo muito menor do que se ele tiver uma demanda junto à ANPD, que traz uma multa, e vou além, uma demanda judicial. Porque a gente tem um recorde de ações judiciais na área trabalhista, por exemplo. Porque o empregado, quando ele entra na justiça, a gente sabe, ele tem 3 coisas para pedir. Mas já que eu tô aqui, eu já vou também pedir outras coisas. Então, ele passa a pedir o direito sobre os dados pessoais, que o armazenamento estava incorreto, que ele foi, de uma certa forma, lesado, porque foi utilizado um apelido dele que trouxe essa questão de discriminação dentro da empresa. Então, isso gera dano moral. Né? A utilização de um dado pessoal sensível, sem uma finalidade específica, também gera dano moral. Então, o empresário é o que mais precisa se preocupar hoje com a aplicação da lei. O ideal é que esse empresário, me corrija se eu estiver errada, trabalhe essa questão da LGPD de maneira preventiva. Exatamente. Porque sempre que não é preventivo, quando acontece, o negócio é maior. Né? Então, claro, obviamente, tem um custo, né, para ele se adequar, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errada, mas para ele trabalhar, estar dentro da legalidade de maneira preventiva e evitar outros gastos daí com processos que possam vir com o uso deliberado dessa... E por isso é tão importante a provocação do titular. O titular provocar, a gente, enquanto titular, provocar a empresa, isso realmente é necessário. Esse meu dado pessoal, ele precisa ser coletado. Nós como cidadãos, né? Quando tu fala titular, tu diz cidadãos. Exato, digo a pessoa que é o responsável pelo dado pessoal. E outra questão é que o dono do dado, né? Então, no caso, eu, pessoa física, tenho os meus dados pessoais, preciso me preocupar com isso. E quando a gente fala de preocupação com isso, muitas empresas, a gente costuma dizer nesse meio, que são cutucadas, né? Então, assim, eu quero contratar uma empresa ou uma empresa quer me contratar e ela precisa saber se eu estou adequada à LGPD. Eu tive uma situação agora. Tem um cliente nosso que ele pediu uma relação do que ele já fez em relação à LGPD para apresentar para uma grande empresa. Uma grande empresa perguntou, quer fechar o negócio com ele. É quase um selo, né? Opa, eu tô dentro, eu tô organizado. Me fala Nada vai vir fortuitamente me pegar. LGPD. E ele me pediu, Débora, tu consegue me fazer um e-mail? A gente trabalha com algumas tabelas, me envia para eu mostrar para ele o que a gente já fez, o que a gente não fez, porque isso vai ser um ponto de contratação. Já tá gerando valor. Exato. Estar preventivamente organizado em relação à LGPD já virou um valor para o empresário. Muito interessante. Sim, isso já faz parte de algumas... até de licitações, para a contratação de empresa, a comprovação de que elas estão adequadas à LGPD. Não só de empresas para com empresas, né? Mas investidores de fora também, compradores, né? Às vezes da empresa inteira, às vezes tu desenvolve uma empresa com o objetivo de vendê-la quando ela alcançar um valor... Determinado valor de mercado. Que tu imaginou e tá pronta ali e tu não tem nada de adequação à LGPD.
né? Ou tu tem muito pouco que não é suficiente, daí tu vai correr para fazer? Sim, é possível, né? É possível fazer um diagnóstico, adequação em um mínimo tempo, mas às vezes não há tempo, né? Às vezes o investidor quer comprar, tem 3 empresas em cima da mesa, tem uma que não está adequada à LGPD, né? Da mesma forma para participar de uma licitação. Quando abriu o edital, tu tem quanto tempo para comprovar todos os quesitos ali, né? Com documentação. Então, se tu não está adequado, vai ser... Pode ser milhões que tu tá perdendo, né? Porque tu não investisse tempo em se preparar, né? Em se adequar à privacidade e à proteção de dados. Não é mais uma lei, né? É uma segurança, é uma organização da empresa. Na verdade, até quando a gente faz o diagnóstico e adequação das empresas, né, Débora? A gente dá uma mexida em tudo e acaba fazendo com que a empresa olhe para dentro de novo e se reorganize, né? Ela se atualiza, revê documentação que estava há muito tempo em uso e que merecia uma atualização, uma remodelação, e aqui trazendo, né, o lado da privacidade e proteção de dados. Meninas, eu tinha muitas perguntas aqui separadas para vocês, muitas, mas a gente vai conversando, o tempo vai passando. Eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade. Se eu preciso fazer de maneira preventiva, e se eu não fizer, o que acontece? Eu gero uma multa. Eu vou ser obrigada a falar rapidinho sobre multa, porque as pessoas querem saber sobre isso. Mas com certeza eu vou convidar vocês para vir mais uma vez aqui, para a gente poder adentrar mais. Eu acho que hoje a nossa finalidade aqui, e eu como anfitriã, era realmente assim, desmistificar um pouco isso. O que eu aprendi aqui nessa mesa, eu não tinha nem ideia. A gente sabe, ouve a sigla. Para mim, estava só realmente relacionado a ter os meus dados quando eu clico ali, né? E hoje, entender a abrangência disso e o quanto realmente para o empresário é relevante se organizar de maneira preventiva, assim, impressionante. Mas eu tinha separado a seguinte pergunta. Sobre as multas, já está ocorrendo aplicação? Débora, Gil... Vamos lá. Assim, até só para ilustrar aqui, né? Eu trouxe a NPD mira em punições para garantir cumprimento da lei de dados. Isso é 6 de fevereiro de 2023. No Jota apareceu essa informação. E aí, como está isso, né? Nesse momento. Como eu mencionei lá no início, a LGPD entrou em vigor em 2018, começou a ser aplicada em 2020 e em 2021 que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, iniciou as suas atividades. Porém, ela iniciou suas atividades não somente para fiscalizar a aplicação de multa, ela regulamentou muitos setores, ela trouxe muitos informativos em relação a situações que não estavam bem claras na LGPD e ela abriu para a opinião pública e principalmente dos profissionais da área o tema, como que poderia ser abordado. E um desses temas é a dosimetria dessa pena. De que forma que essa multa ela pode ser aplicada. Então, o que aconteceu? Finalizaram essa questão da dosimetria da pena e a partir de agora eles estão se sentindo aptos a fazer essa aplicação. A aplicar. Tá. Inclusive, eles têm 8 Quem processos... Quem não se organizou precisa se organizar. Eles têm 8 processos administrativos que, muito provavelmente, essas 8 empresas serão penalizadas com multa. Tá? E aí, o que acontece? É um processo que ele acontece uma advertência primeiro para o advogado. Então, a gente tem bastante denúncias com a NPD, bastante processos administrativos abertos. Porém, desses muitos, apenas 8 empresas não conseguiram comprovar para a NPD que tinham as adequações feitas, que precisavam, de fato, melhorar essa questão. Então, há uma proximidade dessa aplicação das multas, ela vai acontecer, inclusive isso vai fazer com que muitos empresários iniciem as suas adequações, porque vão ver que realmente vai acontecer. Como até agora a NPD estava se preparando, e eu acho que de maneira muito inteligente, para não fazer uma aplicação de maneira injusta, ela vai fazer a aplicação de maneira correta, porém bastante objetiva, tá? Então, a gente chega próximo, sim, agora da aplicação das multas. Os empresários que não estão ainda preparados precisam começar a se preparar. E vou fazer um parênteses aqui em relação, inclusive, até um cliente que a gente atende. Os setores estão se adequando. Então, a gente tem o CNJ cobrando dos cartórios. A gente tem outros setores sendo cobrados em relação a isso. Então, não é só a NPD que vai fazer ou aplicação de multa ou aplicação de advertência. Os próprios setores que trabalham para cobrar dos seus entes podem também fazer isso,
Tá? Então, em relação às multas, eu acho que a aplicação ela está próxima, os empresários precisam realmente se preocupar em relação a isso e trazer também para o titular essa segurança, né? Porque imagina só, a gente tem uma aplicação de uma multa numa empresa, gera uma questão de imagem da empresa, que ela fica manchada, o próprio titular, né, o dono dos dados pessoais, começa a pensar e se perguntar, pô, será que realmente vale a pena eu comprar junto a essa empresa? Na pandemia, a gente teve um problema bem pontual com o iFood, foi coisa de um dia, que, os dados de cartão vazaram. Todo mundo tirou os cartões do iFood. Assim, num clique, todo mundo vai lá e tira o seu cartão, porque as pessoas não querem que isso aconteça. Então, eu acho que o cuidado é um pouco esse, assim, né? A iminência disso acontecer faz com que o empresário realmente precise se preocupar com isso. Um vazamento, um vazamento de dados, um incidente com dados pessoais, um incidente de segurança com dados pessoais, ele pode destruir a empresa, né? Destruir a imagem, a reputação. E o que a Débora falou, a perda da credibilidade, né? A perda da confiabilidade para com os clientes, os parceiros de negócio e o que vai ser feito com esses dados que foram vazados, né? Que foram daquela empresa que vazou, aquelas informações. Eu sabia que os meus dados daquela empresa foram vazados e vão ser utilizados por pessoas mal intencionadas, né? Para fazer fraudes, para enganar as pessoas, para fazer compras, para abrir contas de banco, para fazer maldade, né? Então, de fato, o alcance, o preparo, a segurança precisa estar no foco das empresas, não só para as multas. E o ideal que seja de maneira preventiva e não quando acontece, porque a gente sempre fala, né? O custo de consertar, ele é o maior do que de prevenir. Isso. Né? Tem alguns especialistas na área até falam, a multa, às vezes, nem é o pior dos problemas. Porque a multa, dependendo do tamanho da empresa, paga ou parcela, dá um jeito. E a imagem. E a reputação, às vezes nunca mais vai conseguir recuperar. Né? E demorou anos. E é um vazamentinho, vamos dizer assim, que bota tudo a perder. Então, de fato, é um investimento, né? Privacidade e proteção de dados. Excelente, doutora Débora Vandresen, doutora Gil Becker, obrigada por terem vindo. Obrigada, Tami. E, novamente, tinha muitas outras coisas para perguntar. Deus, é verdade. Mas vocês vão ter mais paciência para nos ver num próximo episódio. Com certeza. Aqui a gente vai estar pelo YouTube, vamos estar no TikTok, vamos estar no Instagram da Gouveia dos Reis Advogados. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Até mais.